Então, sexto ano, vamos trabalhar hoje a apostila, capítulo 8, que a introdução nós damos ontem, são, no caso, as frações. Lembrando a você que ontem nós vimos várias coisas vinculadas a frações. O que ela vem a ser, como ela pode ser representada, quem é numerador, quem é denominador, né? E hoje nós vamos trabalhar através das aulas que eu mostrei ontem. Tá? Então, na página de número 64, página 64, ela fala o seguinte: relacione as repetições fracionárias e suas respectivas leituras. Então, tem várias escritas, tem alguns quadros que têm que ser preenchidos. Então, nosso trabalho aqui é preencher o quadro de acordo com a nomenclatura acima. A primeira fração é 3 sobre 2, no caso, 3 meios. A segunda é 3 sobre 100, 3 centésimos. A terceira é 4 sobre 10, 4 décimos. A quarta, 17 sobre 19, 17 dezenove-avos. A quinta, 1 sobre 7, 1 sétimo. A sexta, 3 sobre 8, 3 oitavos. E a última, 2 sobre 3, 2 terços. Então, como eu havia falado ontem, algumas frações na qual o denominador é potência de 10, elas são específicas em termos de nomenclatura. Por exemplo, o denominador 10 são os décimos. 100 milésimos, 1000. 100 centésimos, quer dizer, 1000 milésimos, 10.000 décimos de milésimos, e assim vai. Então, eles são específicos. Em contrapartida, até 9 você fala de uma forma. Do 10 em diante, a partir do 10, você acrescenta no final da nomenclatura avos. Por exemplo, 15 sobre 50. 15, 50 avos. 3 sobre 80. 3, 80 avos. Ok? Mas nós falamos sobre isso ontem. Então, essa aí é a página de número 64, questão 1. Depois nós temos a página 67. Então, 67, a questão 1, 2 e 3, que é do investigue. Foi o que eu falei com vocês ontem também. O termo fração, ele simboliza uma divisão em partes iguais. Então, por esse motivo, o termo fração, hoje, ele se apresenta de várias formas diferentes. A própria fração, como uma divisão de dois números, no caso, como quociente, que expressa uma divisão, ou como uma razão. A razão que eu falei ontem é uma comparação envolvendo algumas coisas. Eu dei o exemplo ontem, se não me engano, de fazer um bolo. Você usa 2 xícaras de trigo para 3 ovos. Então, o que acontece, em termos de fração, 2 sobre 3. Quer dizer, 2 xícaras de trigo e 3 ovos. Então, a nomenclatura hoje, fração, ela não tem só esse nome na matemática. Ela pode ser chamada de quociente ou até razão. Tá? Então, ele fala o seguinte na questão 1 da página 67. Maurício tem uma coleção de canetas distribuídas por cores, né? E quantidades conforme a seguinte tabela. Analise atentamente cada pergunta e registre suas conclusões. Então, tem uma tabela de cores e a quantidade de canetas. Por exemplo, a cor azul, 8 canetas. A cor preta, 5 canetas. A cor vermelha,
6 canetas. A cor verde, 2 canetas. Laranja, 1 caneta. E roxa, 3 canetas. É feito algumas perguntas com relação a isso. Pergunta de número 1. É possível construir uma fração para comparar a quantidade de objetos selecionados com a quantidade total dos objetos? Sim. Com certeza, sim. É possível construir frações para comparar a quantidade de objetos selecionados com a quantidade total. E como é que você faz isso? Quantidade de objetos selecionadas sobre a quantidade total. O seu denominador, ele vai representar sempre o total que você tem. Então, no caso aí dos lápis de cores, vai ser o total de lápis de cores que eu tenho. No caso, eu teria ali 25 lápis de cor. Aí, o numerador vai variar com quem ele vai escolher esses elementos. Pode ser o azul, o preto, o vermelho, o verde, laranja ou o roxo. Mas tem como, sim. É uma comparação. No caso, chama-se razão. É uma comparação entre os elementos do estojo dele. Segunda questão. Qual é a fração que representa a relação entre a quantidade de canetas azuis e o total de canetas? Então, tem 8 canetas azuis no total de 25. Então, como você vai escrever isso? 8 sobre 25. Ou seja, 8 25avos. Terceira questão. Qual fração representa a relação entre a quantidade de canetas laranjas e de canetas roxas que Maurício possui? Então, ele quer saber laranja sobre roxa. Repare que ele tem uma caneta laranja e tem 3 roxas. Que fração vai ser representada? 1 sobre 3. Quer dizer que ele tem uma roxa, ele tem uma laranja, melhor dizendo, e 3 roxas. Essa é a página de número, no caso, 67. Então, agora a página de número 68. Observe as imagens, escreva a fração correspondente que representa a parte pintada de cada uma delas. Gente, uma coisa importante. Às vezes, tem alunos que erram trabalhar com essas figuras. Existe um padrão matemático. Numerador e denominador não são só de olhar o que eu acho que deve ser. Não. Numerador são as partes que eu estou usando. As pintadas, a que eu comi, isso é numerador. Denominador é a quantidade de partes em que o objeto está sendo dividido. Então, olha bem em relação à nomenclatura. Então, por exemplo, letra A é um quadrado, foi dividido em 4 partes. Então, o denominador é 4. Eu usei 2 partes pintadas. Então, 2/4. Reparem que é bem simples. Letra B, a figura é um hexágono, uma figura de 6 lados. Ela foi dividida também em 6 partes. Então, o denominador é 6. E eu usei 4. Então, 4/6. A figura C é um círculo que foi dividido em 12 partes. Então, o denominador é 12. E foi usado 6 partes. Então, 6/12avos. A letra D é um triângulo que foi dividido internamente em 9 triângulos menores. E desses 9 menores, que no caso 9 é o nosso denominador, ele vai usar 6 triângulos. Então, ficaria 6/9. Letra E tem 8 quadradinhos, no caso, denominador 8, e foram usados 3. Então, 3/8. Letra F tem um retângulo. Esse retângulo foi dividido em 24 partes. Então, quer dizer que o nosso denominador é 24. E foram usadas 18 partes. Então, 18/24avos. Então, vejam que é bem simples. Denominador, a quantidade de partes que foram divididas. Numerador é as partes pintadas que eu estou pegando. Questão de número 2.
Responda as perguntas a seguir. Letra A. Na fração 6/7, como são chamados os números 6 e 7, respectivamente? O 6 é o numerador e o 7 o denominador. Respondi. Letra B. Um inteiro foi dividido em 8 partes iguais. Então, imagina aquela pizza. Foi dividida em 8 partes iguais. Foram utilizadas 3 partes apenas. Como você escreveria essa fração? O inteiro tem 8 partes. Usei 3. Então, 3/8. 3/8. Letra C. Uma fração na qual o denominador é 18 e o numerador é 5. Como é que você vai escrever? 5/18. Bem simples e rápido, né? Terceira questão. Destaque nas figuras a seguir a parte correspondente a cada fração. Então, no seu livrinho aí, haviam 3 figuras, no caso, um retângulo, um triângulo e um círculo. O retângulo foi dividido em 5 partes. E eu quero marcar a fração nele 2/5. Então, 5 é o meu denominador. 2 é o meu numerador. Ou seja, eu vou pintar 2 partes que eu quiser. Não precisa ser próximo, não. Posso pular uma para a outra. O que importa é você pintar 2 partes. Então, 2/5. Letra B, eu quero pintar 3/6. Para que esse triângulo ele foi dividido em 6 triângulos menores. Então, o denominador é 6. Eu quero pintar 3. Então, eu conto 3 triângulos menores e pinto. 1, 2, 3. Terminamos. Letra C, 5/8. Reparem que o 5 está dividido em 5 partes. Eu quero pintar 5. Então, pintei 5 partes. 5/8. Então, essa é a página 68. Então, até a circunferência, o círculo não quer dizer, página 68. A 4, 5 e 6, página 69. Então, página 69, questão 4, separa em 1 e 2 em romano. Então, 4, número 1. Um ano tem 12 meses, correto? Qual é a fração do ano correspondente a um mês? Imagina se pegar o ano inteiro, dividindo em 12 partes. Um mês, o que ele é desse ano inteiro? 1/12. Quer dizer, uma parte em 12. 1/12. E 4 meses? 4/12. Quer dizer, 4 partes em 12. E 8 meses? 8/12. 8 partes em 12. Então, 4, número 1, tranquilo, eu acho. 4, número 2. 1 hora tem 60 minutos. Qual é a fração da hora que corresponde a? Letra A, 15 minutos. 15 minutos é uma parte da hora, então é 15/60. É 15 em 60. Ok? Letra B. 20 minutos. É 20 em 60. Letra C. 30 minutos. 30 em 60. Ok? Questão número 5. Quatro amigos, olha bem que interessante essa questão. 4 amigos compartilharam uma pizza grande. Eles compraram, né? Dividindo ela em 12 pedaços. Olha bem, compraram a pizza em 12 pedaços. Sendo que todos comeram quantidades iguais. Todos comeram a mesma quantidade. Quantas fatias cada um comeu? O que continha a fazer? Poxa, são 4 amigos. A pizza tem 12 pedaços. O que continha a fazer? 12 dividido por 4, ou seja, 3.
Cada amigo comeu, então, 3 pedaços de pizza, ou 3 fatias. Bem que é rápido. Número 6. Olha, essa também é interessante. Um grupo de 15 pessoas é formado por 8 agrônomos, 5 médicos e os demais, os que sobram, são matemáticos. Qual é a fração do grupo de pessoas que representa os matemáticos? Então, reparem bem. Tinham 15 pessoas, que é o total. 8 agrônomos, 5 médicos. O que sobram são matemáticos. Então, quantos sobram? 8 mais 5 dá 13. Então, entre agrônomos e médicos, tinham 13 pessoas. 15 menos 13 dá 2. Então, ali tem 2 matemáticos, num grupo de 15 pessoas. Então, que fração esse matemático representa? 2 quinzeavos. 2 sobre 15. São 2 matemáticos entre 15 pessoas. Interessante, tá? Repara o seguinte que ele fala. Ele quer que você descubra algumas coisinhas, tá? Ele diz inicialmente que um time de futebol marcou 35 gols, que corresponde a 5/6 do gol marcado em todo o campeonato. Quantos gols foram marcados no campeonato? Então, reparem bem. Ele falou na fração 5/6. O que para mim 5/6? É um inteiro que eu dividi em 6 partes, que é o nosso caso, o denominador, e usei 5 partes, como está na sua telinha. Só que ele ele assemelha, ele mistura a fração com o número natural. E ele falou que esses 5/6, essas 5 partes, para mim, representam 35 gols. Essas 5 partes. Foi um time fez. Só que o campeonato inteiro são as 6 partes, ele todinho. Aí vai a pergunta: quantos gols foram feitos no campeonato inteiro? Reparem bem. Se eu sei que 5 partes são iguais a 35, eu posso achar o valor de apenas uma parte. Como assim? Eu pego 35 e divido por 5, para saber quanto vale cada parte. 35 por 5 dá 7. Então, eu sei, então, que para vocês, para a gente, cada parte equivale a 7 gols. E no total, quantas partes eu tenho no total? Eu tenho 6 partes. Mas se cada parte vale 7 gols, 6 vezes 7, 42. Então, o total de gols no campeonato foi 42 gols. Ok?